Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Mais uma vez estou eu aqui de volta, né? Para poder estar trazendo assim, uma palavra para o coração de cada um dos meus irmãos, minhas irmãs, né? No seu horário que você vai estar mais uma vez assistindo a esse vídeo. Mas eu quero dizer que esse vídeo, ele tem surtido muito efeito. Isso tudo para a glória do nosso Deus. Tudo que tem sido feito neste canal é para a honra e louvor do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Hoje eu queria ler aqui um versículo da palavra para o coração de vocês, que se encontra em Marcos capítulo 4, versículo de número 37, que diz assim: E levantou-se grande temporal de vento, e subiam ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança, né? E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como vocês não têm fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, né? Que passagem conhecida, que passagem tremenda, né? A tempestade é apaziguada, né? É tremenda essa passagem bíblica, porque Jesus estava tão tranquilo diante de uma tempestade tão séria daquela, diante de uma tempestade tão violenta, né? Jesus estava deitado numa almofada, descansando. E eu quero dizer para vocês, né, nessa tarde, que como que nós podemos lidar com as tempestades da nossa vida. Quem nunca passou por um vento? Quem nunca passou por uma turbulência? Quem nunca passou, né, por esses tipos de tempestade na vida? Todos nós passamos, né? Então, mas eu quero deixar para vocês aqui, eu tirei 2 lições dessa passagem bíblica e até procurei fazer umas anotações para eu poder não esquecer, né? Que eu acho muito interessante. Quando nós procuramos estudar a palavra do Senhor, é bom que você esteja em tuas mãos. Eu sempre falo para os nossos alunos: caneta e papel sempre. A minha vida inteira foi assim, né? A minha vida toda sempre vai ser assim. Qualquer igreja que eu vá pregar, qualquer igreja que eu vá assistir pregações, né? Que eu vá participar, eu sempre tenho papel e caneta em mãos, para que eu possa estar anotando aquilo que Deus está falando comigo, para que eu possa estar anotando as palavras bíblicas, né? Isso é importante, textos bíblicos que falou ao meu coração. Então isso é uma forma também de aprendizagem, né? E aí existem 2 tipos de tempestade na nossa vida. A primeira tempestade que eu pude anotar aqui é que nós mesmos causamos certos tipos de tempestade, né, na nossa vida, no decorrer, né, da nossa caminhada em Cristo. Por quê? A primeira dela, que nos traz uma lição fantástica, é a de Jonas. Jonas estava naquele barco, né, com aqueles homens, e de repente começou uma tempestade, começou um vendaval, a ponto daquele barco, né, daquele navio, perdão, estar pronto de virá-lo. Mas por quê? A culpa era daqueles homens? A culpa era do tempo? A culpa era o quê? A culpa era de Jonas. Porque quando Jonas não quis obedecer à voz do Senhor, que era para ele somente obedecer, era somente para ele ir pregar a Nínive, aquela cidade que precisava ouvir a voz de Deus. Mas Jonas pegou, se desvia do caminho que Deus queria que ele permanecesse, e aí ele entra naquele navio, e aquele navio veio quase o que a pique. Quase que ele vira, porque o problema ali era Jonas. O próprio Jonas causou aquela tempestade toda. Então ele precisou ser lançado para que aquela tempestade ela viesse cessar, ela viesse parar. E com os discípulos não foram diferentes, né? Por quê? Os discípulos, eles conheciam quem era Jesus. Eles viram os milagres de Jesus. Eles estavam numa pesca maravilhosa com Jesus. Eles estavam naquela tempestade, naquele vento, mas até que ponto
Deus queria provar a sua fé, né? Porque aqui ele fala de imediato para eles. Quando ele se despertou, ele repreendeu o vento, ao sê-lo acordado do descanso, né? Ele repreendeu o vento se aquietou e houve uma grande bonança. Vai ter tempestade na tua vida, meu irmão, minha irmã, que você vai ter que dar ordem para que ela passe, sabia? Porque você procurou a tempestade, porque você quis entrar nesse vento pela tua falta de obediência à palavra de Deus. Por causa de Jonas, por ter desobedecido uma ordem divina, ele causou aquela tempestade. Quem tiver à tua volta vai fazer parte desse vento. Quem tiver à tua volta vai fazer parte dessa tempestade. E você precisa tomar um posicionamento e repreender o vento, porque esses ventos, essas tempestades vêm por causa de nós mesmos, porque nós entramos nela, porque nós chamamos ela para si, porque nós não vigiamos, porque nós não obedecemos, porque nós não fazemos o que é para ser feito. O Senhor diz para a gente seguir retamente e a gente pega, se desvia do caminho e começa o vento, começa as lutas. Foi o exemplo do profeta Jonas, né? Começou essa luta, essa batalha toda por causa disso, pela desobediência. E muitas das vezes também, Deus permite uma tempestade na minha, na tua vida, porque Ele quer ver como está a nossa fé. Porque Ele nunca vai nos dar uma prova, uma luta, que eu não vou conseguir passar, que você não vai conseguir vencer. Se você está numa luta hoje travada, e se não foi por desobediência, se é Deus, né, nos testando, é porque você vai vencê-la. Você vai conquistar. Você vai conseguir passar por esse vento, por essa turbulência no teu casamento. Você vai passar por essa turbulência no meio da tua família. Você vai vencer esse obstáculo dentro da tua igreja, que você está vivendo com os seus pastores, com a sua liderança, com o seu irmão, que não sai do teu pé. O teu irmão é tua lixa. Você sabia disso, que muitas das vezes o nosso irmão é a nossa lixa? Para a gente ser lapidado, tratado. Muitas das vezes vai ser. Porque muitas das vezes Deus usa, né, certas dificuldades da nossa vida para a gente olhar para aquilo ali e procurar ter o discernimento. Por quê, Senhor? O que o Senhor quer com isso? Se revela para mim, Senhor. Me mostra por que minha casa está desse jeito. Por que nada acontece na minha vida? Por que eu não melhoro, não cresço espiritualmente? Por que esse vento? Por que a falta do dinheiro? Por que essa batalha toda, Senhor, se eu te sirvo? Se eu estou totalmente dependente de Ti? É por isso, irmão. Deus está te forjando. É difícil. Deus está tratando do teu eu, do teu ego. Deus está te fortalecendo. Deus está criando raízes, sabe? Te aprofundando. Porque Ele sabe que na tua luta, no teu vendaval, na tua tempestade, você cria raízes, né? Raízes é assim, né? E ela vai entrando dentro daquela terra toda. Você vai se enraizando, vai se aprofundando. Você não saiu dali, né? E tua árvore quebrou-se, não. Por causa do vento? Jamais. Pelo contrário. É onde você está orando mais, não é verdade? É onde você jejua mais, não é verdade? É onde você lê mais a palavra de Deus, não é verdade? Sim, é verdade. Eu sei porque eu sou prova disso. Em todas as minhas dores, as minhas lutas, eu venci porque eu não desisti. Porque eu não olhei para trás. Porque eu não parei. Ai de ti se parar. Ai de você se deixar de ler a Bíblia. Ai de você se deixar de orar. Eu quero ler aqui que diz assim que não há crescimento, presta atenção, não há crescimento sem sofrimento. Não tem como. Como que você vai crescer, amadurecer, se você não passa pelas provas, né? Não há oportunidade sem dificuldade. Não tem como, irmão. Toda oportunidade vai ter a sua dificuldade, vai ter a sua luta. Deus está te provando no teu ministério.
Eu passei provas para chegar onde eu cheguei hoje como pastora, muitas dificuldades. Eu tive chamado de diaconisa, eu passei prova, de missionária, misericórdia. Eu fui lapidada para receber, né, esse título de missionária, há alguns anos atrás. E para chegar como pastora, eu passei na moenda. Eu passei ali por muitas provações. Então, não há dificuldades, né? Não há oportunidade sem dificuldade. Não há relacionamento sem conflitos. Eu não sei qual é o teu conflito de hoje. O que é que você tem passado? Seu conflito é no teu casamento? Você vai ter que passar por esse conflito. Você vai ter que orar mais, perseverar mais. Você vai ter que perdoar mais. Sim. Para você passar por esse conflito no teu casamento. Vou te dar uma dica. Perdoe. Se humilhe. Reconheça. Olhe para dentro de você e vê o que está precisando melhorar. Porque ninguém está tão bem, fala do pastor Alexandre Santiago Neri, que não possa melhorar mais um pouco. Então eu vou, nessa tarde, te pedir em nome de Jesus. Não desista, mulher. Não desista, homem. Não desista, jovem. Não desista. A vitória talvez está tão perto que você nem possa imaginar. E por causa de um probleminha assim, que você fez se tornar assim, talvez tua vitória está tão perto de você, que só você estender as mãos para receber, e você não pode voltar para trás, senão você não vai receber a sua vitória. Você não vai receber a sua bênção, porque ele disse para os discípulos: por que estáis tão temerosos? Por que você está com medo de quê? O seu Deus é o suficiente para você. E ele disse: como não tendes fé, homens? E eu pergunto, como que você não tem fé nesse Deus? Ele já te mostrou que ele é o Todo-Poderoso, que ele é o suficiente para você. Quantos milagres e prodígios você já viu Deus fazendo? E você ainda tem dúvidas que Deus pode fazer muito mais do que você está pedindo agora? Que Deus não pode mudar a tua história, o teu conflito, a tua luta, a tua dor? Em nome de Jesus, eu declaro nessa tarde que as muralhas, as adversidades, as dificuldades, hoje, que você olhe para elas e você veja uma grande oportunidade de ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus na presença dele. E você abra a tua boca e diga: em nome de Jesus, Senhor, não existe uma prova, uma dificuldade, uma luta que eu não vá vencer. Porque Deus não vai te dar nenhuma prova que você não possa passar por ela. Por isso, passe nessa prova hoje, cantando o hino da tua vitória. Então, hoje, como lidar com a tempestade da vida? Sabe como? Olhando para Jesus, crendo que hoje ainda Ele vai te responder, crendo que tudo isso que você está passando é para você melhorar mais um pouco, porque eu quero melhorar mais um pouco. Você quer? Então continue no teu posicionamento que Deus te chamou. Não saia daquele lugar. Não saia por emoções. Não ande pelo que você vê. Não faça porque você está vendo. Ande por fé, não por vista. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você, homem e mulher de Deus. Que nessa tarde, em nome de Jesus, Pai, eu oro te pedindo, entra nessa casa. Faça a mudança que eles precisam que o Senhor faça na vida deles. Faça a transformação, Senhor. Muda situações, Pai. E que eles tenham um discernimento que vem do teu trono hoje, nessa tarde, para a vida deles. Ou na noite, ou pela manhã, não importa a hora que você vai ver.
que você vai estar recebendo essa oração. Mas que você cresça, que você amadureça, que você tenha fé, que você seja cheio do Espírito Santo de Deus e que você venha se esforçar para ser melhor do que você foi ontem. E que o Senhor venha cada dia mais fazer com que você venha crescer nas suas raízes. Esteja estruturado nessa palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor faça resplandecer sobre ti e te dê a vitória hoje, em nome de Jesus. Amém? Que Deus vos abençoe. E a única coisa que eu peço para vocês, orem por mim, orem por este canal, compartilhe, curta e me segue lá, por favor, tá bom? Porque Deus está dando crescimento espiritual para mim e para você. Que Deus vos abençoe.